Então vamos lá, bom dia, estamos iniciando Bom mais uma dia. aula. Na aula de hoje vamos continuar e tentar finalizar essas classes de palavras aí que a gente começou. E hoje temos muita coisa para ver. Deixa eu compartilhar aqui com você o material. Uhum, Você dá uma olhadinha aqui onde é que ele está. Quando aparecer aí, você me diz, por favor. apareceu. Tá. E aí a gente vai começar hoje com a classe gramatical, que eu acho a mais complicada. Não complicada, mas assim, mais extensa, que é a classe dos verbos. A classe dos verbos, ela é a que tem mais flexões, porque a gente vai dar uma olhadinha, mas cai muito nos concursos e muita pegadinha em questão com flexão, com conjugação, e aí é necessário a gente estar muito atento, porque pode aí se prejudicar. Uhum, Só a título de classificação mesmo, de designação, é a palavra que indica ação, movimento, é o que a gente estuda na escola, né? Ação, movimento, fenômeno da natureza, estado ou mudança de estado, né? Que a gente está cansado de ouvir na escola, né? O que é o verbo? É a classe de palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, basicamente, essa é a definição. E aí, existe algumas classificações para o verbo, para os verbos, né? Os verbos, eles podem ser regulares, que são aqueles que, uhum, quando conjugados, eles permanecem com o mesmo radical. Por exemplo, o verbo amar, radical é AMA, né? O que muda é o que vem depois, AM, né? O que muda é o que vem depois. Eu amo, tu amas, ele amas. O que muda é a desinência do final. Só que ele se mantém. O radical ele sempre permanece da mesma forma. Por isso que o nome é regular, porque ele se mantém da mesma forma. Existem também os verbos irregulares, que são aqueles que sofrem alguma mudança no radical quando é conjugado. Eu botei aí uhum, como exemplo o verbo pedir, não é? No presente, eu peço, tu pedes. Então, veja, do C cedilha muda para o D. Então, é essa pequena mudança quando é conjugado em uma pessoa ou em um tempo diferente, ou em um uhum, modo diferente, tá? Já existem também os verbos anômalos, que são aqueles que sofrem completamente a mudança no seu radical. Não é só uma parte do verbo, não é só em uma conjugação e outra, mas eles podem sofrer uma mudança completa. Como, por exemplo, o verbo ir. Eu vou, não é? uhum, Tu vais, nós vamos, mas quando muda o tempo verbal, por exemplo, para o futuro, nós iremos, vou, iremos. Veja que muda completamente a forma dele, não é? sim. Ou então nós íamos, também mudou. Os defectivos são aqueles que não podem ser conjugados, a gente não consegue conjugar eles em todos os tempos e todos os modos verbais. Por exemplo, o verbo colorir. Colorir, por exemplo, Verdade. eu coloro, fica aí meio estranho, meio esquisito. Não dá para conjugar. A gente Sim. consegue conjugar em alguns tempos e em alguns modos, mas não em todos, tá? E Uhum, existem também os verbos auxiliares, que são aqueles que vêm dentro de uma agora esqueci o nome. Quando vem dois verbos juntos, tá? O verbo auxiliar, como o próprio nome já diz, ele vem para auxiliar, para complementar, para ajudar a dar sentido a outro verbo, tá? E os principais verbos auxiliares são ter, no sentido de haver, tá? sim. Haver, ser e estar. Vou dar um exemplo. Ele tinha falado. Veja que o verbo ter veio aí junto com o verbo falar, certo? Só que esse ter aí está no sentido de haver. Ele havia falado, ok? Então temos Uhum, também o ser ou o estar. Eu estou falando, né? Então veja, estou falando. E os verbos auxiliares, eles sempre vêm acompanhados de um outro verbo nas formas nas formas nominais. Eu vou falar isso já já sobre as formas nominais do verbo, tá? Essa é a classificação.
Esses são os tipos de verbos que nós temos. Vamos agora para falar da flexão, como os verbos se flexionam, como eles se modificam. Eles podem se flexionar em número, não é? Que é o singular ou plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Isso aí a gente viu quando estava falando dos pronomes, não é? Primeira pessoa Sim. do plural, eu. Não, do singular, eu. Eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira, ele ou ela. Né? Do plural, nós, primeira pessoa. Vós, segunda pessoa. Eles ou elas, terceira pessoa. Né? E aí, os verbos, eles, além do número, eles flexionam em pessoas, assim como os pronomes. Aí tem os modos, não é? Os modos verbais, que é o modo indicativo, que é o modo da certeza, algo que está acontecendo certamente, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu, mas com certeza. Tem o modo subjuntivo, tá? Um errinho aqui, deixa eu completar, ajeitar. Subjuntivo, que é o modo da dúvida, da incerteza, algo que a gente não tem certeza que está acontecendo de fato. E temos o modo imperativo, que é o modo da ordem, que expressa uma ordem, um pedido ou um conselho, né? E aí temos também as formas nominais do verbo, que são formas diferenciadas em que os verbos são escritos. Infinitivos é quando os verbos terminam em AR. Eu costumo dizer que é a forma inicial do verbo. Por exemplo, amando vem de qual verbo? Amar. Passávamos vem de qual verbo? Passar. Então, sempre que a gente tenta pensar na forma inicial do verbo, nós estamos falando do infinitivo, tá? O particípio, não é? Se o infinitivo termina em AR, amar, o particípio sempre vai terminar em AD ou OD. Amado, falado, entendeu? Então, é sempre essa forma. E o gerúndio é o NDO, que muitas das vezes é o vício de linguagem de muitas pessoas. Falando, andando, fazendo, eu estou atendendo, eu estava dizendo, tá? Sempre são aqueles verbos terminados em NDO, as formas em que o verbo termina em NDO. Lembrando que as formas nominais sempre vão vir acompanhadas de um verbo regular, desculpa, um verbo auxiliar, tá? Então, eu estava falando, ó, o verbo estar, junto com o verbo falar no gerúndio, não é? Eu havia dito, o verbo haver, junto com o verbo dizer no particípio, não é? Ele tinha amado, não é? O verbo ter, no sentido de haver, com o verbo amar, não é? No particípio. E aí, seguindo adiante, alguma dúvida até agora? Eu estou indo rápido, mas assim, é só para a gente relembrar, tá? Seguindo adiante, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Nós vamos falar dos tempos. Eu não vou falar de todos os tempos, porque existem modos que têm tempos diferentes, né? Tem aquele pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Não vou falar de todos eles isoladamente, não. Isso aí, quando você estiver estudando, é necessário... uma dica que eu dou e que eu faço é a gente pegar um verbo aleatoriamente e tentar conjugar ele em todos os modos e todos os tempos que tem dentro desse modo, tá? Se você pegar alguma gramática, algum material, aí você vai saber quais são os tempos que tem em cada um desses modos aí, tá? E tenta conjugar. O mais difícil é o vós, tá? O pronome vós para conjugar é o mais difícil. Então, tenta ficar bem atento à forma como conjugar os verbos aí em cada um dos tempos e dos modos, tá? Porque às vezes colocam lá numa prova uma conjugação que às vezes nem existe e a gente, pela nossa fala coloquial do dia a dia, a gente acha que existe. E aí acabamos caindo nas pegadinhas aí. Mas os tempos principais, temos o tempo presente, que é o momento da fala, pretérito, né, que é o passado, momento que já passou, e o futuro, que é o momento que ainda vai acontecer. Continuando, ainda existe também a voz ativa, passiva e reflexiva. Olha o comentário ali do lado. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o pedreiro derrubou o pão no chão.
Quem é que está praticando essa ação? É o sujeito, o pedreiro, tá? Então, é a voz ativa. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. O pão foi derrubado. Tá vendo que não foi ele que fez a ação aconteceu com ele, tá? Então, esse sujeito aí, o pão, ele está sofrendo a ação, tá? E já na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe. É como se ele fizesse uma ação que está acontecendo com ele mesmo, tá? O pedreiro irritou-se. Ele está praticando algo que está acontecendo com ele mesmo, tá? As crianças se divertem, elas estão realizando uma ação que está acontecendo com elas mesmas. Isso é a voz reflexiva, ok? Ok. Vamos falar um pouquinho também das conjugações, que são aqueles verbos que, quando os verbos terminam em AR, ER e IR, que isso é algo muito presente também nas questões de concurso, tá? Os verbos, eles se conjugam em primeira, segunda e terceira conjugação. E aí a gente tem que, para achar a conjugação, procurar o verbo na sua forma infinitiva, tá? Que é aquela forma inicial. Lembra que eu falei? Esse verbo vem de qual verbo? Então, para achar a conjugação, a gente temos que buscar a forma infinitiva. Então, todos os verbos que terminarem em AR fazem parte da primeira conjugação. Todos os verbos que terminarem em ER fazem parte da segunda conjugação. E todos os verbos que terminarem em IR fazem parte da terceira conjugação. Tá? Aí eu botei aí um adendo, que é a atenção ao verbo por. Eita, Everton, o verbo por termina em OR, não é? Então, qual conjugação ele vai pertencer? Você sabe me dizer aí? Eu acho que eu sei, na segunda. Segunda, isso mesmo. Porque por é uma variação de poer, não é? Acredito que a gente tenha aprendido isso aí no mesmo lugar. É a variação do verbo poer, não é? Que com o passar do tempo se transformou em por. Então, o verbo pôr e os seus derivados, não é? Compor, depor, todos pertencem à segunda conjugação. Ok? Podemos passar para as questões, então, relacionadas aos verbos? Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui minha aba do Google, para não ficar o barulhinho incomodando. Vamos lá. Tem uma tirinha aí para a gente dar uma analisada. Preste muita atenção. Tá conseguindo ver aí? Quer que eu aumente mais um pouquinho? Tá. Embaixo dá para ler, só a tirinha que tá um pouquinho... Deixa eu tentar aumentar mais um pouquinho. Minha vista não alcança mais. Deixa eu ver aqui. Voltou demais. Vamos lá. Aí uma menina tá falando com outro rapazinho ali. Tem casamentos onde o pai leva a filha ao altar para entregá-la ao noivo. Na segunda tirinha. Parece bonito, mas essas coisas têm significados. Aí o outro tá falando com o menininho, não é machismo, é o normal. Então vamos lá. Na tirinha, Fê conversa com Camilo sobre o que ela considera ser machismo na cerimônia de casamento. Enquanto Pudim diz a Armandinho que tudo aquilo que a garota questiona é algo natural. Então veja que na própria questão já se trouxe uma interpretação da tirinha, tá? Existem questões que vai fazer isso, que vão fazer isso, porém existem questões que não vão trazer essa interpretação. A gente tem que tentar interpretar, tá? E muitas vezes o gênero tirinha, ele não passa a mensagem de cara. A gente tem que fazer a interpretação e muitas vezes a interpretação ajuda na resolução da questão, tá? Então, nas falas atribuídas à menina, o verbo ter aparece em tem casamentos, tá? E em essas coisas têm significados. Então, na primeira fala da menina aparece o verbo ter, ó, tem casamentos onde o pai leva a filha. E também no segundo quadrinho, ó, parece bonito, mas essas coisas têm significados.
o verbo ter apareceu 2 vezes aí. Agora vamos para a pergunta. Em relação a esses empregos do verbo ter, Tá. assinale a alternativa correta. Tá? Em ambos, o verbo é impessoal. Vamos lembrar o que eu falei lá sobre o verbo ter sendo auxiliar. Tá? E se ele é auxiliar, ele é impessoal, porque ele está relacionado ao haver. Tá? Nas duas tirinhas, nas duas vezes que o verbo foi empregado, ele foi empregado no sentido de haver ou há casamentos onde o pai leva a filha ao altar. Na primeira, sim, foi empregado no sentido de haver. Ok? Então, nesse caso aí, pode-se dizer que no primeiro caso é impessoal, porque o verbo haver ele é impessoal. Tá? Parece bonito, mas essas coisas têm significados. Esse tem aqui, essas coisas têm, tá no sentido de haver ou no sentido de ter mesmo? Eu acho que está no sentido de haver. Existe um significado. Tá, mas preste atenção aqui, ó, que o verbo tem, não sei se você está conseguindo ver aí, tá com o acento diferencial de plural, tá? Se ele foi para o plural, não é? Significa que ele foi flexionado. E se ele foi flexionado, significa que ele não é um verbo impessoal, ele é um verbo pessoal que muda de uma pessoa para outra, tá? Veja aqui, ó, que significados está no plural. Então, teria que estar no plural também. E se deve estar no plural, significa que ele aqui está no sentido de ter mesmo, e não no sentido de haver, porque haver não vai para o plural, tá? Então, ó, em ambos o verbo é impessoal. Não, só na primeira. Só no primeiro. O verbo só é impessoal no primeiro, tá? Impessoal é quando auxilia, né? Impessoal é quando ele não se flexiona, ele não vai para o plural, ele não muda de uma pessoa para outra, tá? E aí, no caso, ele está no sentido de haver, que é um verbo classificado como um verbo auxiliar. Só que aqui ele não tá auxiliando o outro verbo, não, tá? Ele só apareceu ali no sentido de haver. Porque casamentos não é um outro verbo. Ok? Então, vamos lá. Ok. Ambos estão na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Vamos devagar. Tá? Então, vamos analisar primeiro o modo presente do indicativo, que é o modo da certeza, que é algo que acontece com certeza, tá? Tem casamentos, presente do indicativo. Tem significados, presente do indicativo, tá? Ambos estão na terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Tem casamentos, tá? Só que lembra que esse tem aqui, ele é impessoal, tá? Se ele é impessoal, ele não pode ir para o plural, ele fica no singular. O segundo, o tem, com um acentozinho lá, ele tá no plural, tá? E é terceira pessoa porque tá falando de significados, eles, os significados, tá? Então, no caso do segundo, ele está assim na terceira pessoa do plural. Só que no caso do primeiro, não, tá na terceira pessoa do singular, ele não pode ir para o plural. Então, essa aqui a gente também descarta. Vamos para a letra C. Ambos estão na terceira pessoa do singular, do modo presente do indicativo. Já vimos que não, já vimos que o segundo está na terceira pessoa do plural, né? E o primeiro está na terceira pessoa do singular. Também descartamos. Ambos estão no presente do modo indicativo, sim. Embora o primeiro esteja na terceira pessoa do singular, e o segundo esteja na terceira pessoa do plural. De acordo com as nossas análises, a questão correta é a letra D, tá? Letra E.
Olha só como mudou algo bem simplesinho. Ambos estão no presente do modo subjuntivo. Subjuntivo. E aí a gente tem que saber que o indicativo é aquele que indica certeza, algo com clareza, e subjuntivo é aquele o modo da dúvida, da incerteza, tá? E nesse caso aí da tirinha não existe verbo no subjuntivo. Então, nesse caso aí, ó, ambos estão no presente do modo subjuntivo, embora o primeiro esteja na terceira pessoa do singular e o segundo na terceira pessoa do plural. Veja que se a gente não soubesse a diferença entre o modo indicativo e o modo subjuntivo, a gente poderia aí perder essa questão, tá? Ia gerar dúvida. Só que no caso, a gente já deu uma passada lá, já viu que é o modo indicativo. Então, correto aí dessa questão é a letra D. Alguma dúvida? Tá. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, veja aí, Não, ó, que o verbo, por ter muitas flexões, não é? Quando a gente vai analisar, tem que analisar uma coisinha por outra. Quando fala de modo, tem que tentar lembrar quais são os modos. Quando fala de tempo, quais são os tempos? Pessoa, quais são as pessoas? Porque senão acaba perdendo aí, tá? Eu coloquei aqui um comentário, depois você dá uma olhadinha, falando justamente sobre esse acento diferencial aí quando vai para o plural, quando fica no singular. Não vou entrar nisso agora para a gente seguir adiante. Podemos ir para a questão de número 2? Sim. Vamos lá. Questão de número 2. Essa questão aí, eu acredito que ela esteja conjugada com outra questão. Só que o material trouxe aí só uma das duas ou três que teria, tá? Por quê? Porque o texto ele está com algumas lacunas, alguns espaços. Mas, apesar dos espaços, não vai ser difícil da gente fazer a interpretação. Então, vamos lá. A vida de Dorinha Duval foi... Tem um espaço. O processo ainda não havia ido ao júri, quando a tese da defesa foi mudada. Não seria mais violenta emoção, mas legítima defesa. Ela não teria atirado no marido por ter sido e chamada de velha, mas o marido passou a agredi-la. De fato, o exame pericial do corpo de delito realizado em Dorinha constatou a existência em seu corpo. A versão da legítima defesa era... Veja que, apesar das lacunas, a gente consegue entender o texto. Né? Tá me ouvindo aí? Tá entendendo direitinho? Sim. Não entendi. Falhou. Falhou? Você quer fazer a leitura mais uma vez? Tipo que deu uma travadinha. Mas você conseguiu pegar a leitura do texto? Parou só ali. De fato, o exame De fato, o exame pericial do corpo de delito realizado em Dorinha constatou a existência em seu corpo. A versão de legítima defesa era... Aí o que eu disse é o seguinte, apesar das lacunas, a gente ainda consegue entender o que o texto está tratando, não é? Então, vamos lá. As expressões verbais empregadas em tempo que exprime a ideia de hipótese, tá? Hipótese, incerteza, algo que não é certo, tá? Vamos ver aí quais das alternativas nos dão uma ideia de hipótese. Algo que não aconteceu com certeza, mas que poderia acontecer, tá? Então, vamos lá. Seria e teria? Sim. Vamos deixar assim aberto. Não vou marcar. Foi e seria? Não, que foi já tá dando certeza, né? Foi já está dando certeza. Então, vamos eliminar foi. Teria e ter sido? Aí, ter sido, deve ter sido. Deu uma teria. Então, vamos para a letra D. Sido. Foi e constatou? Certeza. Certeza. Ter sido e passou?
Certeza. Passou, anula ali. Algo que aconteceu. Então, vamos lá. A gente ficou entre a A e a C. Teria e ter sido. Aí a A é seria e teria. Então, o que a gente faz? Já eliminamos algumas, vamos voltar para o texto, tá? Para ver aí onde está indicando uma ideia de hipótese. Então, vamos lá. A vida de Dorinha foi... O processo ainda não havia ido a júri quando a tese de defesa foi mudada. Não seria mais violenta a emoção, mas legítima defesa. Então, seria aqui no texto, ó, tá? Dá uma ideia de hipótese mesmo. É como se ela estivesse sendo investigada, né? E considerando as hipóteses ali do que seria. Ela Sim. não teria atirado no marido. Então, teria também dá a ideia de hipótese, tá? Por ter sido, olha aqui. Apesar de, quando a gente pega isoladamente, dá para a gente uma ideia de hipótese, nesse caso aqui, no contexto do que foi escrito, a ação foi concluída, tá? Sim. Então, nesse caso aí, ter sido, apesar de expressar para a gente uma ideia de hipótese, no contexto, ele vai ser anulado, porque a ação foi concluída. Ok? Então, fazendo essa análise aí, a gente elimina também a letra C, e o que a gente tem como questão aí, como certeza da questão, é a letra A. Teria. Certo? Hipótese. Seria e teria. Então, por isso que é muito, muito importante a gente fazer uma leitura detalhada e, se necessário, ler novamente o texto. Tá? Sim. Porque no próprio contexto, como eu falei para você, as classes gramaticais, eu mandei aquela imagenzinha para você, que as classes gramaticais elas podem mudar o seu significado, né? As palavras podem mudar o seu significado de acordo com o contexto, não é? As ideias elas podem ser modificadas também, então vamos ter cuidado ao analisar isoladamente algo, tá? Então, podemos ir para a questão 3? Questão 3. Morto em 2015, o pai afirma que Jules Bianchi não, lacuna, culpa pelo acidente. Em entrevista, Felipe Bianchi afirma que a verdade nunca vai aparecer, pois os pilotos, lacuna, medo de falar. Um piloto não vai dizer nada se existir uma câmera, mas quando não existem câmeras, todos, lacuna, até mim e me dizem. Jules Bianchi bateu com seu carro em um trator durante o GP. Aquaplanou e não conseguiu, lacuna, para evitar o choque. Temos aí 4 espaços que precisam ser preenchidos nessa questão, tá? Então, complete com a sequência de verbos que está no tempo, modo e pessoas corretos. Então, isso a gente só vai conseguir fazer analisando o texto, tá? A gente só vai conseguir empregar o verbo corretamente analisando o texto. Então, temos aí, ó, para a primeira lacuna, vamos fazer aí a questão da eliminação. Vamos ver quais desses verbos aí podem se encaixar na primeira lacuna. Morto em 2015, o pai afirma que Jules Bianchi, ou Rules Bianchi, não teve culpa pelo acidente. E aí, você acha que tem ou que teve? Teve, porque ele já foi no passado. Mas vamos deixar em aberto, sabe por quê? Porque como ele está falando algo agora, no momento presente, o verbo ainda poderia, pelo contexto, ficar tem. Né? Então, pelo primeiro aí, a gente ainda não elimina nenhum. Pode ser tem, pode ser teve. Tá? Pela sua lógica, está correta. Sim, teve porque foi algo que aconteceu no passado. Tá? Mas o tem encaixa também, né? Mas o tem encaixa também, porque pelo contexto, no momento da fala, ele poderia usar o tem. Não tem culpa pelo acidente. Tá? Então, continuando. Em entrevista, Felipe Bianchi afirma que a verdade nunca vai aparecer,
pois os pilotos, tananã, medo de falar. Pois os pilotos têm, tiveram, tinham ou têm medo de falar? Tem com o circunflexo. Pois os pilotos, em entrevista, Philip afirma que a verdade nunca vai aparecer, pois os pilotos têm, não é? Tem. Com o acento circunflexo, porque pilotos está no plural e o verbo ter precisa ficar no plural também, tá? Então, pela nossa lógica, a gente está tendendo aí mais para a letra E, tá? Vamos só confirmar se é a letra E mesmo, ok? Então, ó, um piloto não vai dizer nada se existir uma câmera, mas quando não existem câmeras, todos, tananã, até mim e me Tem. dizem, vem até mim. Só que veja aqui, ó, tem o verbo vem lá em cima, sem o O acento. singular. Tem o verbo vem lá embaixo com o acento. E tem o verbo vem com dois S, tá? Uhum. Só que esse verbo vem é no sentido de ver, Ver. veem. Sim. Eles veem, tá? E não no sentido de vir, tá? Então, ó, tendendo aí ainda para a letra E. Continuando. Julius Bianchi bateu com seu carro, bateu passado, não é? Com seu carro em um trator durante o GP, aquaplanou e não conseguiu frear. Não é Frear. frear. Frear é oralidade, a gente fala isso na oralidade. Mas a conjugação correta do verbo é frear, tá? Frear. Então, correto, letra E. Teve, Sim. tem, vem e frear. Não conseguiu frear para evitar o choque. Alguma dúvida? Não. Viu como é importante essa questão do acento diferencial de singular e plural no verbo ter? E em outros verbos também, Sim. né? Vamos lá, passando para a questão 4. A questão 4 é muito legal, gostei dela. Assinale a alternativa. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Assinale a alternativa em que está correta a correlação entre os tempos e os modos verbais nas frases abaixo, tá? Uhum. Vai ter alguma coisa em todas aí que foi feito errado, em uma tá tudo corretinho, a gente tem que achar o que tá tudo corretinho, tá? Então, letra A. A entonação correta ao falarmos colabora com o entendimento que o outro tem do assunto tratado e reforçaria a nossa persuasão. Você consegue captar algo estranho, diferente nessa frase, nessa oração? A entonação correta ao falarmos colabora com o entendimento que o outro tem do assunto tratado e reforçaria a nossa. Não. Não consegue. Então vamos lá. A entonação correta ao falarmos, vamos tentar analisar todos os verbos, tá? Tá. Colabora com o entendimento. Deixa eu só grifar aqui. Com o entendimento que o outro tem do assunto tratado. Tratado. Beleza. E reforçaria. Veja que esse reforçaria não está dando uma ideia de certeza. Tá? Algo que aconteceria, que poderia acontecer, que é uma hipótese, uma dúvida, uma incerteza. Enquanto todos os outros verbos estão dando uma ideia de certeza, de clareza, tá? E a questão pede o seguinte, ó, tempos e modos verbais. Então, correlação entre tempos e modos verbais. Tem um modo verbal aqui que não está se encaixando com os outros modos. Enquanto todos estão no indicativo, esse modo vem aqui no subjuntivo, dando uma ideia de incerteza, tá? Então, ó, essa aqui a gente já elimina. Letra A, Sim. tá errado. A gente quer o que tá certo. Letra B. Para falar em público,
organize as ideias de acordo com o que você terá. E antes de falar, ensaie sua apresentação. Desculpa, eu li errado aqui. Vamos de novo. Para falar bem em público, organize as ideias de acordo com o tempo que você terá e antes de falar, ensaie sua apresentação. Você consegue ver algo estranho aí? É muito minucioso, cara. Muito minucioso. Porque Para falar bem em aqui entram público. entra uma forma nominal do verbo, que é o imperativo, não é? Uhum. E entra o modo indicativo aí também, que é o modo da certeza. Ó, para falar em público, organize, imperativo, não é? Ideias de acordo com o tempo que Sim, você irmão. terá, não é? O verbo ter no futuro, indicativo. Uhum. E antes de falar, ensaie sua apresentação. Vamos deixar isso em branco? Tá? Vamos para as próximas. A capacidade de os adolescentes virem a falar em público teria dependido dos bons ensinamentos da escola. Ó, Olha, vai, diga aí. parece que são dois tempos diferentes. Exatamente. Não sei se é essa linha que. Virem a falar, não é? É a Aham, capacidade dos adolescentes falarem em público, não é? aham. Teria, aí entra o subjuntivo. Aqui é o indicativo, virem a falar, falarem, não é? Teria dependido dos bons ensinamentos da escola. Então, você está certo. Tem algo que não está correlacionado. Você está certo, tem algo que não está correlacionado aí. Então, a gente também elimina essa letra C. Quem vier a comparar a falas dos jovens de hoje com as das gerações passadas, haveria de concluir que os jovens de hoje leem muito menos. Acho que é a mesma coisa, não? Também, Não sei. Caramba, tempos não. verbais diferentes. Diferente, né? Quem vier a comparar, haveria, E não é? haveria. O certo seria haverá de concluir, não haveria de concluir, não é? Aham. Também sai. Letra E. O contato visual é importante ao falar em público. Passa empatia e envolveria o outro. Também tá errado. Por quê? Eu falo com certeza aí quando eu te olho me dá dúvida. Porque, ó, o contato visual também é importante ao falar em público. Ok. Tá. Passe empatia, passe, futuro, para você passar empatia. E envolveria. Aí a gente já está em outro tempo. Outro modo, não é? Passa é certeza, não é? Uhum. É algo que acontece com certeza. E envolveria, não é? Para ser certeza seria envolve o outro, não envolveria, não é? Ou Envolveria. então poderia mudar o passa. Ficaria passaria a empatia e Aria, envolveria empatia, o envolveria. outro. Aí estaria correlacionado, mas nesse caso aí também não se Uhum. relacionou. Então, o correto mesmo é o que a gente viu, letra B, tá? Para falar bem em público, tá dando é uma frase injuntiva, tá dando um conselho do que fazer, tá? Para falar bem em público, organize as ideias de acordo com o tempo que você terá e, antes de falar, ensaie sua apresentação, tá? Então, o correto é a letra B. Uhum. Dúvidas? Não. Então, deixa eu parar aqui essa gravação e vamos para adentrar aí nas últimas classes gramaticais, tá? Sabia que o verbo ia ser demorado mesmo. Vamos tentar adiantar nas outras. Ah. Deixa eu parar aqui.